A implementação das audiências de custódia completa 10 anos no Brasil, representando um marco importante na defesa dos direitos humanos e na luta contra a violência institucional. Acompanhe os detalhes com Matheus Dias. 10 anos desde a criação das audiências de custódia, sessão judicial que acontece depois de uma prisão temporária e que pode convertê-la em preventiva ou soltar o réu por decisão de um juiz. Contudo, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Associação para a Prevenção da Tortura mostram que o objetivo das audiências é muito mais profundo. A partir da pesquisa Direito sob Custódia, uma década de audiências de custódia e o futuro da política pública de controle da prisão e prevenção da tortura. Entre setembro e dezembro de 2024, foram acompanhadas 1.206 audiências em 6 estados do país, sendo Acre, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O primeiro ponto possível de visualizar foi o impacto positivo na redução das prisões provisórias ao longo da última década, já que antes da implementação das audiências, 41% das pessoas presas no Brasil aguardavam julgamento. Em 2025, esse número caiu para 28%. O segundo ponto, como explica Marina Dias, diretora executiva do IDDD, detalha que a criação da audiência de custódia promove o respeito aos direitos humanos. Por que toda pessoa presa deve ser apresentada rapidamente ao juiz, né? Como prevê tratados internacionais assinados pelo Brasil e também como está previsto em legislação no país. A audiência de custódia, ela permite uma avaliação imediata da legalidade da prisão. Então, quais foram as circunstâncias da ocorrência da prisão, a necessidade da pessoa permanecer presa, então a necessidade de decretação da prisão preventiva, e depois, mesmo que considere que é necessário a decretação da prisão preventiva, se ela pode vir a ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Vanessa Matheus, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, diz que as audiências promovem a justiça para quem é julgado. As audiências de custódia, na verdade, elas não servem para tratar dos fatos do processo. As audiências de custódia, elas servem para tratar das circunstâncias da prisão. Então, o juiz vai perguntar ao réu como foi essa prisão, se o réu foi tratado corretamente, se ele sofreu algum tipo de violência policial, como foram as circunstâncias dessa prisão. Depois que o juiz vai analisar se essa prisão ocorreu corretamente, ele vai analisar se o flagrante está regular, se o flagrante é válido, é nulo, se preenche os requisitos, se o réu estava de fato em flagrante ou não, se é o caso de se manter o flagrante ou de se declarar nulo o flagrante. Criadas há uma década, as audiências de custódia têm como objetivo verificar a necessidade e a legalidade das prisões, coibir abusos e prevenir a violência policial. Mas desde a pandemia, as sessões têm cada vez mais sido realizadas de maneira virtual, o que, segundo a pesquisa, gera perda na qualidade e tem menor capacidade de proteção aos direitos, quando comparadas às audiências presenciais. Em 2024, apenas 26% das audiências foram presenciais, enquanto outras 34% ocorreram por videoconferência e 40% alternaram entre os dois formatos. Por exemplo, uma situação bem prática, se o juiz explicitou ou não o objetivo da audiência de custódia para a pessoa que estava presa, se explicou o resultado, se alertou sobre o direito ao silêncio. São circunstâncias que qualificam a audiência e que acontecem com maior relevância nas audiências presenciais. Quando o juiz está no mesmo ambiente, a condução da audiência é 25,3% mais eficaz para a apuração das denúncias de violência policial. Os dados, segundo a pesquisa, apontam diversas irregularidades nas sessões remotas. Apenas 26% das pessoas custodiadas tiveram um advogado ou defensor público ao lado nas audiências virtuais.
Em mais de 37% dos casos, policiais cercavam os réus durante a sessão, o que inibe denúncias de agressões. E entre as pessoas negras que denunciaram violência, 28% não tiveram qualquer encaminhamento judicial para apuração. A juíza de direito do TJSP diz que as sessões remotas geram mais conforto aos presos a serem julgados. Qual é o problema da audiência presencial? Ela demanda escolta, ela demanda viatura, ela demanda motorista, ela demanda viagens de uma cidade para outra, porque hoje o juiz do processo ele não pode ser o juiz da audiência de custódia. O Congresso aprovou uma lei, a lei do juiz das garantias, que diz que quem faz audiência de custódia não pode tocar o processo do réu, ou seja, se o réu é preso numa cidade do interior, o juiz daquela cidade, na maior parte das vezes, não vai poder fazer audiência de custódia. O réu tem que ir para outra cidade. E isso, às vezes, é desumano. Porém, a presidente da AMB diz que existem meios de garantir a fidelidade das audiências virtuais. Quando você faz audiência virtual, você tem uma câmera 360 graus que mostra toda a sala onde o preso está colocado. Porque muita gente critica a audiência virtual falando assim, mas vai ter um policial escondido ali para garantir que o preso não fale nada. Não é verdade. A gente está tratando com servidores públicos, a gente está tratando com diretores de penitenciária, com delegados de polícia, com promotores, com juízes que estão zelando pela dignidade desse ato. Todo esse debate se torna importante ainda mais pelo cenário político proposto em 2026, com a segurança pública como principal pauta de campanha entre os pré-candidatos. E com o PL antifacção, que ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados e que deve acontecer apenas em 2026, que possui trechos que priorizam a virtualização das audiências de custódia.